eu tenho grande alegria no meu coração em estar aqui congregado com os irmãos. Glória a Deus, que bênção! Nós estamos aí já rompendo essa paralisação que aconteceu, ainda estamos com os nossos cuidados, algumas pessoas ainda estão assim, muito cautelosas, e isso é muito importante, mas nós louvamos a Deus, porque Deus tem já dado a nós esta oportunidade de nós estarmos aqui no culto presencial. Também louvamos a Deus por você que está aí, participando do culto, cultuando a Deus conosco, através deste canal tão importante, que está levando, conduzindo a mensagem até a tua casa. Eu gostaria assim de lembrar os nossos irmãos que estão em casa, fique conosco até a bênção apostólica. Eu sei que o ambiente da casa é o nosso ambiente, e às vezes a gente vai para cá, vai para lá, e às vezes a gente até cria algumas oportunidadezinhas na nossa mente, como se fosse assim um intervalo, um comercial. Porém, eu gostaria que você consagrasse esse tempo das 19h30 até as 21h, como um momento do teu sacrifício ao Senhor, como um momento do teu serviço. A palavra culto na língua inglesa é serviço, e é um serviço que nós prestamos ao Senhor, um serviço que nós fazemos ao Senhor. Dá trabalho, implica em disciplina, implica em atenção, em reverência, mas é algo extremamente importante que nós fazemos para o nosso Deus. Que Deus continue abençoando a igreja, que você seja um multiplicador, tanto você que está aqui no templo, como você que está em casa, que você seja um multiplicador do evangelho, do encorajamento que vem da parte de Deus para outras pessoas que estão necessitadas neste tempo. Eu estava ouvindo uma reportagem esses dias, e a pessoa me dizia que a pessoa com quem ela conversou, ela estava extremamente amedrontada, preocupada, tinha inclusive que cuidar da questão da saúde, estava muito preocupada com tudo isso, temerosa, e na verdade nós temos uma palavra de Deus para levar aqueles que precisam, Vitor. Nós temos uma mensagem do Senhor para compartilhar aquelas pessoas com as quais nós convivemos, e essa é a mensagem do Senhor. Portanto, nesta noite eu quero que você abra aí a tua Bíblia. Você pode abrir o livro físico, você pode abrir o livro virtual aí no seu aplicativo, e eu quero nesta noite olhar para mais uma parábola da Bíblia Sagrada. Nós estamos olhando as parábolas de Lucas, e hoje eu quero que você olhe aí em Lucas capítulo 8, do versículo 16 até o versículo 18, nós vamos fazer a leitura desses 3 versículos para nós pensarmos um pouco sobre esse tema, a poderosa luz do céu. Aleluia! A poderosa luz do céu. Então eu quero que você aí acompanhe comigo a leitura. Você que está em casa, por favor, também esteja acompanhando. Esteja posicionando como se você estivesse aqui conosco pessoalmente. Tenho certeza que Deus estará estendendo mão de poder sobre a tua vida também. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Aleluia, aleluia, porque esta é a palavra de Deus.
Às vezes a gente olha para uma parábola pequena como essa e a gente fica pensando: o que será que Deus pode comunicar ao meu coração através desta parábola? Eu quero que você guarde esta palavra-chave: luz. A parábola, ela está se referindo à luz. Parábola da candeia. Candeia é lamparina. Lamparina é um outro jeito de falar, é uma vasilha que está ali acesa, ela dá luz. Lamparina, lâmpada, a raiz é a mesma, tanto de lamparina como de lâmpada. Porém, naquela época, naquele contexto, não tinha energia elétrica, então não existia esses dispositivos eletroeletrônicos. Inclusive hoje nós estamos tão avançados, com lâmpadas de LED, tão econômicas, tão eficientes, mas naquela época as lâmpadas, as lamparinas eram movidas com combustível. Essa foi uma das primeiras atividades que eu fiz na minha vida. Se a minha mãe estiver aí vendo, provavelmente esteja, ela sempre me dava a tarefa para reabastecer as lamparinas, irmão Julieber. Acho que você não teve essa oportunidade, mas lá na roça nós precisávamos. As lamparinas todo dia tinham que ser renovadas, elas consumiam o querosene. Lembro até hoje a marca do querosene, vou falar porque não acho que nem existe mais, então não seria aqui uma propaganda, um merchandising, mas era querosene jacaré. Tinha um jacaré naquela lata. Meu pai comprava lata de 20 litros. Algumas vezes eu fiz, Marta, deu alguns acidentes e eu derrubei o querosene assim no chão. E aí ficamos ali, enfim, com o prejuízo do querosene. Porém, queridos, era muito interessante. Eu tinha que, além de abastecer, antes de colocar ali o querosene, irmã Cida, eu tinha que puxar o pavio para cima, espavitar o pavio, porque o pavio vai queimando e ele vai endurecendo, ele vai criando uma borra de combustão ali. Aí tem que limpar o bico da vela, senão não tem combustão. E aí a gente puxava aquele pavio, espavitava, e aí com aquele querosene, quem curtia a primeira iluminação, a primeira meia hora, tinha boa iluminação, 25 velas, mas quem ficava mais para depois, de repente 1 hora, 1h30 depois, aí ela começava a soltar aquela fuligem, e aí começava então a trazer, a luz começava a diminuir. Eu me lembro que eu tinha que fazer muito trabalho escolar com ali a luz da lamparina, e muitas vezes, meus queridos, aqueles resíduos da combustão ficava colado nas minhas narinas. Tenho certeza que muitos outros que moraram na roça, não sei, irmã Zenaide, se é da época da lamparina, lá já tinha energia elétrica, você também não teve essa oportunidade, mas, irmãos, era desse jeito. Então aquela ali era exatamente o jeito lá de antigamente, só que antigamente eles queimavam, não era querosene, não era combustível fóssil, era combustível ecológico, na maioria das vezes o azeite de oliva. Já pensou que preciosidade? Azeite de oliva. Posteriormente, os caçadores de baleia, a baleia se tornou uma importante caça, né? Exatamente por conta da banha da baleia, que virava também combustível e abastecia os candeeiros, abastecia as luminárias das residências. Tudo isso antes da energia elétrica, ou em alguns lugares onde não ainda há eletrificação. Eu me lembro que em 1979 nós morávamos em uma fazenda,
fazenda, já tínhamos morado em uma outra fazenda que a gente tinha energia elétrica, mas aí a gente saiu daquela e foi para uma outra, para trabalhar no cafezal, e lá não tinha energia elétrica. Lá nós vivenciamos essas experiências das lamparinas. Mas depois teve um ano, os 79, que a fazenda toda foi eletrificada. O transformador principal ficava bem perto da nossa casa. E aí então nós dispensamos as lamparinas. Lembro até uma situação que nós tínhamos uma cachorrinha, e aí o rapaz que eletrificou a fazenda lá gostou tanto da nossa cachorra, ela tinha algumas habilidades especiais, a gente, né, fazia assim, ela sentava, ficava com as duas patinhas abanando, esperando ali um pedacinho de pão, ou um restinho de carne, e aí aquele homem quis levar a nossa cachorra, e aí ele presenteou a minha mãe, Vitor, com um ferro elétrico da GE, General Electric. Aí minha mãe teve que colocar o ferro a brasa lá no cantão também. Então eu estou contando isso exatamente para entrar aqui no contexto da parábola da candeia. Luz sempre foi uma coisa muito importante, irmãos. Quando eu estava pensando nesse assunto, eu estava à beira da minha janela, a luz do sol, ali das 3 horas da tarde, estava entrando, incidindo sobre o meu corpo, e eu ali sentindo aquele calor gostoso do sol, e pensando, meu Deus, como que a luz é algo importante. Vocês sabem que tomar luz, o banho de sol, é algo importante para a nossa vida. Pessoas que ficam enclausuradas, pessoas que não se expõem ao sol, elas acabam tendo uma deficiência de vitamina D no organismo, e a baixa de vitamina D no organismo, ela leva as pessoas a ficarem meio deprimidas, a ficar meio para baixo. Então o sol, ele ajuda na produção de alguns hormônios que são importantes para a nossa vida. Sem luz não teria vida, não teria vida. É por isso que lá no começo, na criação, logo depois da chave, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia, existia um caos e a escuridão estava por sobre toda a face da terra. E o versículo 3, Deus, como agente da criação, ele diz: haja luz. Glória a Deus. Olha que coisa importante, irmãos. E ainda o sol nem existia. Olha bem, mas Deus já estava trabalhando com o expediente de uma possível luz cósmica, que seria muito importante na criação de todas as coisas. Sem luz não há vida. Você pega, joga um plástico por cima de uma grama, de preferência um plástico escuro, ali uma lona preta, plástica, você vai ver como que aquela grama vai amarelar ali embaixo, porque ela deixa de processar uma coisa chamada fotossíntese, isto é, a sintetização da luz. A palavra foto em grego é luz, então é exatamente isso que acontece. Faltando luz, falta vida. Quantas vezes algumas plantas morrem dentro de casa, em lugares escuros, porque elas não recebem luz. Às vezes só fica, irmã Genilda, um fiozinho, uma folhinha única, toda aquela beleza, aquela robustez da planta é perdida exatamente porque faltou luz. Eu me lembro também de experiências escolares que eu fiz, colocar a sementinha do feijão no algodão. Essa todo mundo conhece, a da lamparina pouca gente sabe, mas essa todo mundo fez. Tinha que colocar na beira da janela exatamente para receber a luz. Então, luz é algo de extrema importância. Jesus valoriza muito a luz. A Bíblia ela faz essa distinção de luz e trevas, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual. Jesus ele se identifica como a luz,
Deus é luz, de acordo com João, a primeira carta de João, Deus é luz, Jesus é luz, de acordo com Mateus capítulo 5, 14 a 16, os crentes são luzes. Olha bem, irmãos, a preciosidade da linguagem. E também a palavra de Deus é luz. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu quero, nesta noite, tocar exatamente nesses pontos enquanto nós fazemos a nossa meditação. Vamos pensar um pouco sobre a importância da luz. Esta parábola aqui da candeia, tanto aqui em Lucas quanto em Marcos, um outro texto paralelo, aparece logo depois da parábola do semeador. E uma coisa importante que é colocado aqui, que tanto aqui quanto lá em Marcos, Jesus diz assim: vede como ouvis. E vocês lembram que a parábola da semente fala muito sobre a necessidade de ouvir. Então aqui Jesus pode muito bem estar relacionando essa luz como sendo a palavra, ou também lembrando da própria natureza dele, que é a natureza de iluminar os pecadores, de iluminar os corações, e também como fruto desta operação da luz em nossas vidas, Deus nos habilita, irmãos, para nós sermos testemunhas em meio à escuridão deste mundo. Olha bem, acender a lamparina lá em casa era muito importante. Na roça é muito escuro, Vitor. Não tem postes, tem muitas árvores, o ambiente é muito sombrio. Mas uma pequena, e eu na verdade não sei, eu não tive a preocupação de estar vendo quanto que uma lamparina, quantas velas seria. Talvez seja uma vela só, porque na verdade o fogo da vela é uma vela, exatamente isso. Quando se diz que a lâmpada são 60 velas, é como se tivesse 60 velas acesas ali, para dar aquela luz. Então imagina, a luz de uma vela, mas às vezes a gente precisava ir lá no quintal, o animal estava gemendo, chorando, e a gente tinha que ir lá ver. Não tinha essas lanterninhas autocarregáveis, recarregáveis, nada disso. Pegava a lamparina, às vezes estava um vento, aí a gente tinha que ir protegendo o foguinho ali, olhando aonde pisava, para chegar lá onde nós precisávamos chegar. Que importância a luz, irmãos, que importância, a luz é muito importante. Imagina a Bíblia como luz, que tamanha importância isso tem na nossa vida. Imagina você como luz, acesa no meio das trevas desta sociedade, a importância do teu testemunho, a importância da tua vida para aqueles que estão recebendo a iluminação através da tua vida. Eu quero pensar primeiramente e lembrar, já que eu coloquei, a Bíblia é a grande luz. Então eu creio que em um momento inicial Jesus estava aqui por conta da conexão desta parábola com a parábola anterior. Como eu já mencionei, Jesus estava fazendo uma referência à importância da Bíblia, da palavra de Deus. Como é que você trata a palavra de Deus como luz para o teu coração? Você trata com desdém, você coloca ela em um segundo plano, ou você a tem como sendo algo de extrema importância? Ele diz aqui que quando se acende a candeia, a lamparina, não coloca ela lá debaixo da cama. Já aconteceram acidentes terríveis, incêndios domésticos por conta disso. Inclusive em roças acontecia isso. A pessoa não queria muita luz e ela colocava a lamparina em algum lugar meio próximo ali de tapeçarias, de tecidos, e aí então, ao mesmo tempo que diminuía a luz da lamparina,
colocava também esse instrumento em um lugar de risco. Jesus disse que a lâmpada ela precisa estar num lugar de destaque. Olha bem aqui nesse templo onde estão as luzes, irmãos. Elas estão no teto. As nossas janelas, elas não ficam assim nas partes internas, elas ficam nas laterais, permitindo a entrada de luz. E Jesus, inclusive, diz que a luz do nosso corpo são os nossos olhos, porque é exatamente através dos nossos olhos que entra a luz para a nossa vida. Não apenas a luz de claridade, mas a luz de entendimento também, quando nós lemos as Escrituras Sagradas. Oh, meus queridos, nós precisamos lembrar da Bíblia como luz. Eu gosto muito da ideia de revelação, quando nós paramos e pensamos que a Bíblia é a revelação divina. A palavra revelação vem de uma palavra latina, revelare, que o prefixo re significa oposição, e o velare é o véu, isto é, significa, a palavra revelar significa tirar o véu, permitir que o que está oculto seja visto. Foi exatamente isso, queridos, que Deus fez com a palavra escrita, a palavra documentada. Ele revelou o plano dele a nós, ele tirou o véu. Às vezes, quando a gente fala de tirar o véu, a gente pensa já o véu que as mulheres têm na cabeça. Mas a palavra véu é a mesma coisa que lençol que você jogou em cima do monte de roupa e que de repente está chegando uma visita e aí a gente põe lá aquele lençol para não revelar aquela roupa que está ali ainda para uma próxima etapa de cuidado. É exatamente isso. Deus tirou o pano daquilo que estava oculto, e Deus permitiu que a luz do céu penetrasse entre os homens. Jesus disse isso, que na Galileia dos gentios, a luz de Deus raiou e iluminou aqueles que estavam na escuridão. Pensem, irmãos, a importância da Bíblia. A humanidade toda tinha sido contaminada com influências negativas, com ideias pecaminosas. Seus hábitos estavam sendo moldados a partir da pecaminosidade que chegou no coração. E esses pecadores acreditavam piamente que tais posturas pecaminosas estavam corretas. Por exemplo, para o assassino acabar com a vida do outro, porque o outro tinha feito algo que o provocou, era uma coisa certa. Mas com a palavra de Deus, a luz chegou ao entendimento, retirando, afugentando essas trevas ideológicas de ideias e trazendo as ideias dos céus. O véu foi sendo retirado, meus queridos. Oh, que preciosidade! Se você que está aqui cultuando, tanto aqui no templo quanto em casa, se você tem aquela ideia assim, mas eu não entendo muito a Bíblia, mas vai lendo, porque cada vez que você lê, a luz de Deus vai iluminando. O Deus que é luz, Ele revela a palavra dEle. Agora, você precisa colocar essa luminária em um lugar de destaque na tua vida. Se esse livro ficar em um canto, ficar debaixo do alqueire, do balaio, ou ficar em um outro canto escondido, você não vai usufruir da luz bendita deste livro. Agora, se você colocar ela no velador, velador é o lugar, é o candelabro, é o lugar de colocar a vela, velador. E a palavra vela vem disso também, o rompimento do véu. Olha bem, a própria ideia de luz, irmãos, está relacionada com o descortinar, com o descobrir, com o tirar aquilo que está tapando. Queridos, a Bíblia ela precisa ter lugar de destaque na nossa vida, lugar
proeminente na nossa vida. Nós lemos tudo, nós gastamos tempo em ler as letras miúdas da bula de remédio, aqueles palavrões, aquelas palavras difíceis, compostas, ali indicando as substâncias, indicando a posologia, o modo de usar todo aquele negócio. Quantas vezes nós caprichamos e nos esforçamos e precisamos mesmo ler essas coisas? Contratos, não assine contrato sem ler. Eu fico lá 20 minutos lendo um contrato para depois assinar. Aquelas letras miudinhas que ninguém quer assinar. Ninguém quer que o outro assine, então já faz a letra bem pequenininha mesmo. E aí a pessoa, eu vou resolver isso aqui logo, e já vai lá, assina, diz que concorda com os termos e assina. Meus irmãos, se nós damos importância a esses outros documentos que são necessários e instrumentais, qual seria a importância que nós deveríamos dar às Escrituras Sagradas? As Escrituras Sagradas, elas são fundamentais na nossa sobrevivência espiritual, irmãos. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da importância nesta noite, mas eu quero lembrar isso, eu quero lembrar que as Escrituras Sagradas, elas nos informam acerca da pessoa de Deus. Quem lê a Bíblia sabe como é Deus num sentido mais geral, aquilo que é possível ao ser humano saber sobre Deus. Claro que como humanos nós não vamos saber tudo acerca de Deus, mas as informações necessárias acerca da pessoa bendita do Criador, nós temos revelado nas Escrituras Sagradas. Nós sabemos também acerca da informação sobre a nossa situação pecaminosa e sobre o plano de Deus para restaurar a nossa vida desse triste estado. Como é que um dia nós tomamos consciência de que éramos pecadores, que precisávamos arrepender, ser batizado nas águas, senão através da exposição das Escrituras? Eu estava compartilhando como tarefa de um curso missionário que eu estou fazendo, curso Perspectivas, para um homem. E eu precisava falar o meu testemunho gravado para ele. Mandei o testemunho para ele, ele mora em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Mas, casualmente, ele estava aqui em Pindamonhangaba aquele dia. Ele, eu estou aqui no Cidade Nova, tal. E aí eu contei para ele, para o seu José Joaquim, um homem muito querido do meu coração, pernambucano, construtor, um homem abençoado por Deus, e eu contei para ele o meu testemunho. Eu queria repartir a minha experiência, e eu disse dos meus 14 anos, dentro de um Dodge Polara que o meu pai tinha, ficávamos lá dentro daquele carro, eu, a minha irmã mais velha, Raquel, e o meu irmão mais velho que eu, o Daniel, ouvindo um programa, meus irmãos, que era traduzido, feito em Ohio, nos Estados Unidos, Rex Humbard, e aquele homem insistia no plano da salvação, irmãos, e aquilo foi tão importante para que eu tomasse consciência da minha real situação e da necessidade que eu tinha de conhecer Jesus. Glória a Deus. Talvez você teve a oportunidade de ouvir um brasileiro mesmo compartilhando o Evangelho. Mas, irmãos, dentro daquele carro, lá na roça, pegando as ondas curtas da Rádio Tupi de São Paulo, aquele homem apresentava corretamente o plano da salvação. Um televangelista, um homem que dedicou a sua vida ao ministério evangelizador. Que preciosidade, evangelizar, o que nós fizemos no dia de finados. Vitor, eu ali dobrei o meu joelho junto com muitas pessoas que estavam orando, e pedi licença para orar, e pedi que Deus ali revelasse o plano dele, e falei com aquelas pessoas. Nós precisamos lembrar que a Bíblia é luz. Dê importância a isso daqui. Se você está vivendo no meio da escuridão, um farol, uma lanterninha é uma grande
um grande instrumento para a sua vida. Se você está no deserto e você tem uma garrafa térmica de 3 litros de água, isso é por demais importante. Se você está num lugar escuro, uma lanterninha de uma pilinha só, Vitor, aquela que o Oséias me deu, um chaveirinho assim, mas ela funciona, é muito importante. Calcule o preço que Deus te dá, que Deus dá a você. Calcule o valor que você tem no meio desta sociedade por possuir a palavra de Deus. Não mantenha a tua luz escondida debaixo do alqueire, debaixo do balaio, do cestão, mas coloque no lugar de destaque, valorize a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu quero lembrar que Jesus é a luz do mundo. Ele disse em João capítulo 8 e versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, amém. Quem me segue não andará em trevas, não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. E eu quero fazer a leitura de um texto maravilhoso que conta sobre essa luz maravilhosa que é Jesus, e que está no prólogo, que está na abertura do Evangelho de João. Diz assim: no princípio era o Verbo, a partir do versículo 1 do capítulo 1, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha que bênção, irmãos. É esse Jesus que estava lá na criação, junto com o Pai, que no momento que o Pai disse, haja luz, Ele estava ali também, cooperando, operando junto no ato de criar. A vida estava nele, e Ele era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Na maioria das vezes, os pecadores não entendem a necessidade e a obra de Jesus. Mas olha o que continua dizendo o texto: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem através dele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe o que significa glória? Glória significa o brilho da luz. Aleluia! O brilho da luz de Deus refletiu entre os seres humanos. Aleluia! A glória de Deus foi vista entre os humanos. Lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, manifestava uma luz especial sobre o tabernáculo, para indicar que Deus está aprovando aquele sacrifício, aprovando a vida devocional do seu povo. E agora, na tabernaculização de Jesus, através do fato dele se encarnar, dele se identificar com os homens, a luz de Deus raiou através de Cristo, a glória de Deus foi vista entre a humanidade. Imagina o que significa uma pessoa possessa de demônios ser liberta através do poder de Cristo, irmãos. Vocês lembram do endemoniado de Gadara? Aquele homem que, por conta da possessão que tinha,
gostava de ambientes macabros, gostava de ambientes estranhos, como cemitério, ficava lá perambulando entre as tumbas. E o dia que ele encontrou com a luz dos céus, irmãos, aquelas trevas foram dissipadas, e o juízo voltou à cabeça daquele homem, e aquele homem se tornou um homem lúcido, um homem que tinha luz, porque agora ele tinha Jesus. Oh, meus queridos, que coisa maravilhosa! É por isso que Isaías capítulo 9, versículo 2, disse que na Galiléia dos gentios estaria brilhando a luz. A Galiléia era o reduto do populacho, das pessoas mais simples, das pessoas com menos cultura. Gadara estava por ali, mas também Cafarnaum, também outras, Betsaida, lugar onde os povos se misturavam e onde os religiosos não tinham tanto zelo pelas coisas de Deus. Foi ali, presbítero Julieber, que a luz refletiu mais forte. Foi ali que a luz de Deus raiou com mais intensidade, porque aqueles corações tenebrosos, eles precisavam da luz de Deus. Oh, meus queridos, Jesus continua sendo a luz. Aleluia. O nosso mundo tem muitas escuridades, muitas escuridões, irmãos. A igreja é a grande lamparina de Deus aqui neste mundo. Lá no Antigo Testamento, Israel deveria ser a luz de Deus, deveria ser a luz entre os gentios, mas eles não cumpriram cabalmente essa missão. Mas com a inauguração da igreja, Deus deu a nós, irmã Josi, essa missão maravilhosa de espalhar a luz entre as nações. Oh, aleluia, onde você estiver, oh, se você estiver conversando com um pecador que ainda não confessou Cristo como Salvador, não tenha timidez, permita que a sua lamparina esteja acesa, mesmo que seja de uma velinha só, não tem problema, reparta a luz, leve a luz. Lembro que na época que nós éramos alunos no IBAD, tinha um programa chamado Mério Sérgio Muniz, nosso professor conduzia, levando a luz. Meus queridos, a igreja é a carregadora de lamparinas, não é o acendedor apenas de lampiões, como lá no Pequeno Príncipe. A igreja é a própria luz de Deus aqui neste mundo. Aleluia! E foi isso, e aí então eu já vou para o meu terceiro ponto, finalizando. O crente é a lamparina de Deus aqui neste mundo. Eu quero fazer uma leitura nesta noite para lembrar esta verdade. Está aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 14 até o 16. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Aleluia. É a luz refletindo sobre a outra luz, e aquela, aliás, é uma pessoa refletindo a luz de Deus sobre a outra pessoa, e o brilho dessa luz refletida por esse é a glória de Deus lá. Irmãos, olha que mistério maravilhoso, olha que coisa tremenda. Ontem eu estava ouvindo uma recomendação que a gente pode ir para as biqueiras da cidade orar, lá onde estão aqueles pecadores. Olha que coisa linda, meus irmãos, fazer uma caminhada de oração por lugares difíceis da nossa cidade. É a luz de Deus caminhando, refletindo, é a luz de Deus sendo espalhada.
Foi isso que Jesus disse acerca de nós. Ele disse que nós não somos luzes poderosas. Ele diz que, na verdade, nós somos refletores desta luz, que é Jesus. Quando Jesus fala sobre essa questão, ele diz: eu sou a luz do mundo, e em João 8:12, e aqui ele diz em Mateus 5:14, vós sois a luz do mundo, e 16, ele não está usando o mesmo termo. Para ele diz que é Fós, e para os discípulos ele diz que é Foster. Olha que coisa impressionante. A diferençazinha da palavra indica a qualidade da luz, irmãos. Jesus é a luz maior. Jesus é o sol que tem uma fonte de luz própria. E ele é o Foz, ele é o sol da justiça, que tem uma luminosidade própria. E nós somos a lua. A lua não tem luz própria, ela é apenas um refletor da luz do sol. Mas não brinca com lua cheia não, tá, gente? Lua cheia, se você estiver na roça, você vê até detalhes ali. Você vê até a lebre que passou correndo. É desse jeito, irmãos. Então, mesmo não sendo a luz principal, mesmo sendo um refletor da luz de Deus, nós temos uma importância muito grande neste mundo, irmãos. Aleluia, aleluia. Não se intimide com o testemunho cristão. Fale. Eu tenho ido à feira, meus irmãos, de manhãzinha no sábado, e tenho aproveitado a oportunidade para ali onde eu compro falar de Jesus. Irmãos, é tão maravilhoso. A irmã Doris, que foi a fundadora do seminário aqui em Pinda, ela tinha esse procedimento, ir para a feira, e o desejo dela era evangelizar os japoneses, Aline. Eu até conversei com a sua mãe, os irmãos Nagaocas ou Takaocas? Nagaocas, aqui de Pindamonhangaba, e a irmã Doris ganhou irmãos que ainda não tinham confessado Jesus lá na feira, falando ali com aquele sotaque americano, ganhando os brasileirinhos descendentes de japoneses para Jesus Cristo. Aleluia! Seja luz, não seja uma lamparina apagada, não seja uma lamparina sem combustível, não seja uma lanterninha sem pilha. Não, tenha a luz de Deus na tua vida e reflita a luz de Deus aonde você estiver. Aleluia. Eu quero finalizar nesta noite, meus queridos, fazendo exatamente reforçando exatamente isso. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2:5, diz que nós precisamos resplandecer como grandes luzeiros a luz de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha bem, nós vivemos épocas de trevas tremendas, mas Deus conta com uma lamparina chamada igreja aqui nesta terra. Antes do surgimento do astrolábio, antes do surgimento da bússola, tinha o astrolábio, que era o instrumento através dos quais os navegadores observavam a posição dos astros. Isso não é astrologia, isso é ciência. A posição das estrelas, elas estabelecem o norte, e os navegadores faziam uso disso. Hoje não, hoje tem GPS, tem esses aplicativos, e leva a gente no lugar certinho, se não mudou a sinalização do trânsito. Mas é assim, irmãos. Mas antes, os navegadores se norteavam pelas estrelas, pela posição das estrelas. Eles não estavam olhando a sorte do timoneiro, eles estavam olhando a direção do barco, e eles iam certinho. Pois é, irmãos, como astros neste mundo, nós podemos ajudar aqueles que precisam de orientação, aqueles que precisam de norte, a encontrar o caminho certo. O barco de muita gente está desgovernado, está sem controle, e talvez você, como uma estrelinha de Jesus, que chique, aleluia, uma estrelinha de Jesus,
você vai ajudar alguém a se nortear, a achar o norte. A bússola indica o norte. Norte é para cá, tá, irmãos? Lá de Campos do Jordão, aqui da Serra. O ponteiro da bússola sempre indica o norte. Verbo nortear vem desse ponto cardeal, o norte. E a palavra oriental, leste, oriente, orientar. O verbo orientar vem de oriental ou de oriente. Sabendo o lado do oriente, do nascer do sol, a luz maior, você está orientado. Vamos perceber a direção, a posição do sol, da justiça. Vamos refletir essa luz gloriosa e vamos abençoar este mundo que está tão cheio de trevas. Eu quero convidar você a se colocar em pé para nós orarmos no final deste culto. Aleluia. Que Deus te abençoe, que onde você estiver, você possa refletir a luz de Deus. Que bênção saber que você é de Jesus. Que bênção saber que um dia Jesus acendeu a sua luz. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. É necessário às vezes combustível, é necessário às vezes insistência, é necessário estar na fonte do combustível, meus irmãos, que é o Espírito Santo e que nos abastece, que nos dá condição para nós testemunharmos da graça de Deus. Quero que você coloque a sua mão na direção do coração. Aleluia. Vamos orar nesta noite. Você também pode orar. Peça a Deus força, graça, avivamento, comprometimento com as Escrituras, amor e devoção a Jesus, para que você cumpra a tua missão aqui nesta terra. Oremos, irmãos. Deus bendito, Deus santo, queremos te louvar porque o Senhor é bom, queremos te louvar porque até aqui tem nos sustentado o Senhor. Ó Deus bendito, obrigado porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para uma missão tão especial, a missão de levar o Evangelho, a missão de refletir a tua glória aqui neste mundo. Pai bendito, nesta noite eu peço a tua bênção para o teu povo, eu peço a tua bênção para a vida da tua igreja, Senhor. Peço que o Senhor esteja encorajando, ajudando cada um dos meus irmãos a viver intensamente para Ti, amando a Tua palavra, se comprometendo cada dia com Jesus e vivendo uma vida santa no meio desta sociedade. Continua, Senhor Deus, trabalhando em nossa vida. Ó Deus bendito, nos ajuda a refletir a Tua glória no meio desta sociedade. Eu quero, bondoso Deus, orar pelas pessoas que estão doentes, quero orar pela vida do irmão Mário, Senhor, o marido da irmã Eunice, Pai. Ó Deus bendito, que ele seja tocado e abençoado pelo Senhor nesses dias. Pai bendito, coloca as tuas mãos saradoras sobre a vida dele, cuida dele, Senhor, e abençoa. É assim que eu oro, Senhor, por ele. Fica conosco, Senhor, e nos dê uma semana de bênção. Abençoe o teu povo, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso mundo, Pai, com o poder do sol da justiça. É assim que nós oramos, em o nome do Senhor Jesus. Com a mão levantada, receba a bênção apostólica, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo guarde todos nós hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém. Amém. Deus